essa em cerca de 7 a 8 meses, né? É um tempo ali esperado, se for uma via de grande fluxo, é um tempo esperado para começar a ter que fazer tapar um buraquinho, fazer um negocinho ali no pavimento. E no rígido esse tempo é ainda mais alongado, né? Você joga ele bem para frente ali para começar essas manutenções. Eu vivi isso na pele quando eu trabalhei em Nova União. Não sei se vocês conhecem Nova União, fica perto de Itabira ali, indo para Itabira. Lá tem uma pavimentação, não sei se é rígida ou semi-rígida, vocês me desculpem, porque eu não tenho como saber isso não, mas é uma pavimentação dessa, né, de concreto, num grande trecho lá da via. E assim, eu trabalhei lá exatamente um ano que eu trabalhei em Nova União. Quando eu cheguei lá, já era pavimentação de concreto. E até o último plantão que eu tive lá em Nova União, eu vi pouquíssimas manutenções. As manutenções que eu vi lá eram mais por algum acidente que aconteceu e deu algum probleminha na rodovia lá, que o pessoal ia e corrigia rapidinho. Mas era, assim, muito raro. E você via que era uma via muito perfeitinha, né? Aí é um estudo, talvez, de viabilização disso aí a longo prazo. Que no curto prazo, beleza, né? A pavimentação flexível, ela faz muito mais sentido. Mas talvez no longo, o de concreto aí seja bem mais negócio, né, cara? Correto. E a gente tem um espaço muito grande para isso, porque hoje, pensando a nível nacional, somente 12% das vias, né, de rodovias são pavimentadas. O resto tudo é sem pavimento. Então, você tem a opção de colocar o rígido ou o flexível. Sim. Óbvio que em grandes fluxos, né, pode ter essa avaliação, é necessário ter essa avaliação. Onde tem pequenos fluxos, cidades, rodovia do interior, essas coisas, economicamente é mais interessante colocar o flexível, porque o custo é menor, a quantidade de veículos que passam naquele ponto é menor, automaticamente a manutenção também vai ser menor. Então, e a manutenção também é mais fácil, porque você pega um pavimento flexível e fazer a manutenção, você vai lá, monta a sinalização de pista, que a gente vai falar disso mais na frente, monta a sinalização, vai lá, aplica, vai todos os equipamentos, né? Rolo, fibroacabadora, fresadora. No mesmo dia, você abre, aplica e retira. O pavimento rígido é um concreto, então ele é mais complicado, o tempo de cura é diferente, o processo de aplicação é diferente, então existe uma morosidade também na questão dessa manutenção desse tipo de pavimento. Mas nada que inviabiliza o processo, né? Só digo que é mais complicado. Mais trabalhoso a implantação. Mais trabalhoso. Sem dúvida nenhuma. Uma particularidade também que eu vejo no pavimento de concreto é que, até pelo histórico, né, nacional, que mais de 90% das nossas rodovias são em pavimento flexível, acaba que a gente tem uma gama de fornecedores, né, de executores de obras muito mais voltados e capacitados, né, para implantar pavimento flexível. É uma situação semelhante, talvez, a casa de alvenaria e casa de madeira. Exato. Casa de madeira para fora, dependendo do país, ela é mais barata que a de alvenaria. Aqui, talvez, o preço é quase equiparado, né? Sim. Então, assim, de fato, né, como muito bem pontuado pelo Bruno, o pavimento rígido, ele se paga com o passar dos anos, né, e com a não necessidade, né, de ciclos recorrentes de manutenção. Então, por mais que ele tenha um custo de implantação inicial maior, os ciclos de manutenção dele são mais espaçados e o tempo de vida útil dele é maior. O que faz, né, quando você vai fazer uma conta ali para 20 anos, ele ficar economicamente mais viável que o flexível. Porém, por essa questão, né, talvez de uma falta de fornecedores ou uma quantidade muito reduzida de fornecedores que consigam executar bem o pavimento rígido, ele pode se tornar um risco muito grande também. Porque se você tomar a decisão de se implantar um pavimento rígido, né, e acaba que você não tem um fornecedor que é especialista e que sabe fazer um bom pavimento rígido, acaba que ele vai onerar muito, e se ele não bem executado, esses ciclos de manutenção dele, né, que na previsão seriam dilatados, eles começam a dar manutenções recorrentes e manutenções próximas uma das outras, esse pavimento a conta pode ficar mais cara, né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante na decisão de se implantar o pavimento rígido é ter um bom fornecedor, um bom executor desse pavimento rígido com know-how e que saiba fazer com qualidade. Ele bem executado com qualidade, sem dúvida, né, ele vai se pagar e ele vai ser economicamente mais viável que o flexível. Bacana, cara. É isso mesmo. E a gente falando assim, né, entrando nessa questão de pavimentação, de custos, né, hoje
né, pelo menos aqui na região, vou trazer essa conversa um pouquinho para cá, as principais vias nossas, elas são concessionadas, né? São vias que tiveram concessão. A gente tem a 040, a Eco, né? 135 ali também. A Eco agora virou o nome da rodovia mesmo, né? A gente se refere a 135 como Eco. Acho que caiu no gosto da galera aqui. Pessoal, como que funciona esse processo de concessão de uma rodovia, né? De sair do âmbito federal ali para poder jogar na mão de uma concessionária, por exemplo? Isso eu vou deixar o Roberto falar, que ele está dentro disso, vive que melhor isso, hein, do que cara? eu essa questão. Que missão, hein? Vamos tentar explicar um pouquinho lá. como é que nasce, né, uma concessão de rodovia. Assim, a materialização, né, da concessão de uma rodovia, eu entendo que ela se apoia em 4 processos principais. O primeiro processo é a fase de estudos. É onde o governo, né, seja ele o governo federal ou o governo estadual, ele entende, né, que aquela determinada rodovia, aquele determinado lote, ele é um lote, né, que viabiliza uma concessão, e ele vai começar a estudar o tráfego, né, daquela rodovia e em quais condições ela poderia se tornar uma concessão e deixar, né, a gestão daquele trecho deixar de ser uma obrigação do Estado para ser uma obrigação do privada, setor, né? privado, né, com investimento privado, que vai trazer melhorias para aquela extensão de rodovia. Então, a primeira etapa é essa etapa de estudos, e a segunda etapa a gente vai para a etapa do edital. Após o governo, né, entender dessa viabilidade e ter os dados daquela rodovia, ele vai construir o edital dessa concessão. Esse edital é uma etapa bem participativa, tá? Onde toda a comunidade que está presente ali nas margens do trecho selecionado, que tem um impacto direto, né, no caso, né, de obras acontecerem ali, daquela rodovia se transformar uma rodovia concessionada, ela vai ser consultada, né, através de audiências públicas, onde todo cidadão que se sente afetado, né, por aquela concessão, ele vai poder dar a sua opinião e também solicitar, né, junto ao governo, quais são as melhorias que a população entende, né, que são benéficas ali para a região e que cabem naquela rodovia. Então, são realizadas audiências públicas nessa etapa de edital, onde o governo vai entender ali as demandas sociais e vai trazer para dentro do contrato, né, para conseguir dimensionar quais são as obras, né, que vão ser inseridas dentro daquele pacote de concessão, vai alimentar aquele edital com todos os dados de tráfego e vai lançar isso ao mercado. Então, quando o governo, né, já tem esse estudo pronto, o edital pronto, e que isso vai ao mercado, o poder privado, né, ele vai estudar aquele eventual lote de concessão, entender qual que é o tráfego da rodovia, quais são as obras previstas, qual é o prazo, né, que o governo está dando para que aquelas obras sejam realizadas, quais são as demais cobranças do contrato, e vai ver se é interessante ou não para se participar daquele leilão, que é o terceiro passo. O passo posterior ao edital é a realização do leilão, onde as empresas, né, já tomaram conhecimento daquele edital e avaliaram se vão realizar uma proposta ou não para aquela concessão. Geralmente, hoje, a gente tem 2 modalidades mais aplicadas, né, de leilão de concessão de rodovia. É aquele leilão onde o vencedor do leilão é aquele que oferta a maior outorga. Outorga é como se fosse um valor, né, a qual a empresa vai pagar para o poder público para se tomar conta daquela concessão, geralmente pelo período de 30 anos. Ou então tem uma outra modalidade de leilão também, que é bem recorrente, que é por menor tarifa. Um dado relevante é que o leilão, quando é por maior outorga, a tarifa do pedágio ela já vem pré-definida, né, no edital pelo poder público. E a outra modalidade é o leilão por menor tarifa, aonde o poder público estipula um valor X de tarifa e vence a empresa que der o maior desconto sobre aquela tarifa. Então, assim, havendo leilão, né, e havendo interesse do poder privado, havendo um vencedor daquele leilão, a gente passa para o 4º passo, que eu entendo, né, que a concessão está consolidada e ela vai acontecer, que é o passo de assinatura do contrato, e o poder privado assume a gestão daquela rodovia e vai fazer acontecer e vai lutar, né, para que
tudo que está previsto no contrato de concessão seja atendido, né, para que aquela concessão seja viável e que a empresa tenha o lucro, né, que é o objetivo dela, e que consiga prestar um bom serviço, né, para todos os usuários, melhorando as condições daquela rodovia, melhorando a segurança viária, implementando, né, novas obras, ampliando aquela rodovia, trazendo uma fluidez melhor para o tráfego, trazendo um atendimento célere em um eventual acidente com o usuário. Então, é assim que funciona, né, todo o processo de concessão, desde a fase, né, de identificação de um eventual lote para o governo até a assinatura e o poder privado assumir a gestão daquela rodovia. Uma vez que houve essa concessão, até onde que vai a obrigação da concessionária e onde que entra a obrigação do governo em relação àquela rodovia em si? Posteriormente, né, a assinatura, onde aquela concessão já se materializou e que o poder privado, né, já está fazendo a gestão, o governo passa a ter a obrigação de fiscalizar aquele contrato. Após a assinatura do contrato, né, o contrato está ali pleno, com todas as suas cláusulas, todos os seus anexos, e que é muito claro, né, quais são as obrigações da empresa que ganhou aquela concessão. Ali vai estar estimada, né, quais são todas as obras que a empresa precisa realizar, em qual período, né, com cronograma definido, quais são os parâmetros técnicos, né, para cada disciplina de engenharia, seja ela uma drenagem, seja ela uma sinalização que a concessionária tem que manter, parâmetro mínimo, né, e isso é fiscalizado pelo poder concedente. Desde essas questões, né, ligadas à engenharia até questões também ligadas a tráfego, né, atendimento ao usuário. Então, assim, todos os parâmetros contratuais, o governo, a obrigação do governo é fiscalizar se a concessionária está atendendo às exigências do contrato, e o papel da concessionária é fazer valer, né, tudo aquilo que está previsto no contrato, atender aqueles contratos e evidenciar esse atendimento também. Isso é muito importante, porque o próprio contrato, né, de concessão, ele prevê, né, ciclos de evidência desses atendimentos, como são os relatórios de monitoração de engenharia, onde anualmente as equipes de engenharia elas têm que contratar empresas externas para fazer a monitoração de todos os elementos da rodovia e comprovar o atendimento aos parâmetros técnicos. Então, o papel, né, da concessionária é atender aos parâmetros contratuais, e o papel do governo fica por fiscalizar a concessionária e fazer valer a todas as exigências do contrato. Um ponto, né, para complementar aqui o que o Roberto explanou, é o seguinte: quando a gente chega na concessionária, né, existem diversos parâmetros que precisam ser avaliados. Esses parâmetros vêm definidos pelo PER, que é o Programa de Programa de Exploração Rodoviária. Programa de Exploração Rodoviária. E a gente citou anteriormente que está relacionado ao pavimento. Só que além do pavimento tem toda a questão da faixa de domínio, que você pega, já tem uma cerca de um lado, uma cerca do outro. Tudo que está dentro daquela rodovia, tudo desse intervalo, né, é necessário ter um tipo de intervenção. Sim. O principal é pavimento. Quando a gente pensa em rodovia, todo mundo visualiza pavimento. Só que além disso, tem drenagem, que é um item extremamente importante. Se a drenagem está ruim, 100% de certeza que o pavimento vai ficar ruim, porque o pavimento e água não dá certo. Não dá certo mesmo, né? Você vê quando chove, sai diversas panelas dentro da rodovia, né? Então, drenagem, tanto superficial quanto profunda. Sinalização horizontal, que é a própria pintura, né, da faixa em si, a implantação de taxões, para dar visibilidade e segurança para o usuário. Elementos de proteção de segurança, como barreira rígida, defensa metálica, isso tudo é necessário e tudo é avaliado pelo governo ou estadual ou federal, né, que depende da concessão. E além disso, a própria questão do terrapleno. O Roberto citou o exemplo que teve uma ruptura de um talude lá em Bocaiúva da obra. Então, depois isso aconteceu, é necessário ir lá fazer toda a recomposição para deixar a sua rodovia segura e garantir a segurança do usuário. E assim, né, tem uma outra questão também que o pessoal visualiza muito das concessionárias, né, são o atendimento mesmo, o atendimento que a concessionária provê ao pessoal. Isso também se encaixa nessa parte inicial ali? Como é que funciona isso? Positivo, a questão do atendimento. Eu, como usuário, estou lá, meu carro estragou.
Então, a concessionária tem um tempo mínimo, o Roberto talvez consiga dar um apoio nisso, tem um tempo mínimo que o carro tem que ir lá dar um apoio para o usuário e levá-lo para um local seguro para dar segurança para ele e para os outros usuários também que vão passar naquele ponto. Isso tudo é avaliado e, caso não aconteça naquele tempo, é passível de multas e questões contratuais, tanto para a concessionária quanto para a empresa contratada para executar aquele serviço. Sim. Isso é um ponto interessante também, que existem diversos tipos de concessionárias, né? Tem concessionárias que preferem, igual o grupo Eco Rodovias, ela pega a rodovia e faz toda a gestão e planejamento e contratam diversas empresas para fazer determinadas atividades. A Copag, a empresa do trabalho, é uma empresa que faz alguma atividade específica, mas voltada para a conservação de rodovias. E já existem concessionárias que preferem internalizar o serviço e elas mesmas contratam as pessoas, contratam os equipamentos e tudo e faz todo o serviço. Isso vai de plano de negócio, como que foi montado na estrutura de preço para a garantia, né, dos 30 anos de concessão daquela rodovia. Sim. Um ponto que você mencionou da conservação das rodovias, né? Eu imagino que seja uma dificuldade muito grande essa parte de conservação, de ampliação, porque, querendo ou não, a parte de implementação da rodovia, num lugar que às vezes não tinha uma rodovia, que está indo colocar uma rodovia agora, ela é muito complexa, é muito burocrática, mas é algo talvez dentro do esperado. Agora, né, quando a gente fala de conservação, de ampliação, isso aí já é um patamar um pouco acima disso aí, eu imagino, né? Como é que vocês veem os desafios, né? Como é que estão esses desafios atrelados aí a esses dois pontos, né? De conservação e de ampliação de rodovia? Vamos começar por ampliações. Ampliação é toda aquela obra nova, né, que foi prevista ali no contrato de concessão. São os novos... Uma ampliação da rodovia mesmo, por exemplo, né? Uma duplicação que precisa ser feita, um dispositivo que precisa ser implantado, dispositivo de retorno, seja ele em nível ou em desnível, uma faixa adicional, um acostamento, uma via marginal. Tudo isso são exemplos, né, de obras de ampliações. E assim, o maior desafio que eu enxergo, né, dentro do pacote de ampliações de qualquer contrato de concessão, eu acho que ele está ligado não somente ao fato de ir se implementar essa obra, mas ao fato de que existem tarefas, né, que precisam ser feitas. A gente chama de tarefas antecedentes às obras e que são tarefas primordiais e que se não acontecer tudo, né, conforme tem que ser feito, dessas tarefas antecedentes às obras, a gente não consegue executar a obra. A gente está falando da etapa de projeto, tanto a elaboração quanto a aprovação desse projeto. Nos contratos de concessão, né, a concessionária, além de realizar a execução daquele projeto, chegar num projeto final, né, a nível executivo, ela tem que submeter esse projeto à aprovação do poder concedente. O governo tem lá a equipe técnica dele, né, que vai fazer a avaliação daquele projeto e ver se aquele projeto elaborado pela concessionária, ele de fato está um projeto dentro da técnica de engenharia, dentro das normativas vigentes e que é um projeto que pode ser implantado. Então, essa etapa, né, é uma etapa, às vezes pode ser morosa, às vezes o projeto pode ter idas e vindas no poder concedente, o poder concedente pedir algumas revisões, isso volta para a concessionária, que tem que devolver para a empresa, fazer as alterações, voltar para o poder concedente. Então, isso é um processo moroso. Além desse processo, né, de elaboração e aprovação de projeto, a gente tem duas atividades também que podem ser morosas e podem chegar até comprometer cronograma de obra, que são as desapropriações e a remoção de interferências dessas obras. Após a elaboração daquele projeto executivo, a gente começa a enxergar, o Bruno citou bem aqui, a faixa de domínio, que são os limites físicos ali, aonde está sob domínio, né, da concessionária e faz parte ali da rodovia. Toda obra que extrapolar ali o limite da faixa de domínio, essa obra ela acaba adentrando, né, a propriedade de alguma pessoa física ou empresa e que, para se implantar essa obra, é necessário um processo de desapropriação. E esse processo, né, não necessariamente, às vezes, né, pode-se haver ali um acordo entre a concessionária e o proprietário, ou também pode-se não haver um acordo, isso ir para trâmites judiciais, que às vezes são morosos, e que também é uma etapa muito importante que tem que acontecer antes do início da execução dessa obra, porque senão você vai ficar executando uma obra, né, que não está totalmente liberada, isso acaba trazendo impacto em cronograma. Às vezes você vai chegar, né, numa etapa de execução da obra onde você precisa acessar
aquela propriedade para você conseguir dar continuidade na obra e não vai conseguir. Então, essa parte tanto de desapropriação como também remoção de interferências, que essas interferências podem ser vários tipos de interferência, desde uma rede de alimentação da CEMIG, como adutoras da Copasa, por exemplo, como é o caso da fornecedora de água do estado de Minas Gerais, como interferências físicas também de eventuais invasões da faixa de domínio, podem ser casas. Então, assim, tudo isso necessita... É muito comum, cara, isso? Tipo assim, ter que fazer uma desapropriação, por exemplo? Sim, é bastante mesmo? comum. Inclusive, praticamente todo contrato de concessão ele nasce já com uma verba destinada a processos de desapropriação, porque quando se propõe, né, a fazer uma concessão de rodovia, é natural que o governo queira e anseie por uma melhoria daquela rodovia.